Olá, olá, seja muito bem-vinda! Tá começando mais um Mãe de A a Z podcast aqui pela tela da TV Comunitária DF. Nós estamos ao vivo pelo canal 12 da Claro e Net TV e também pelo canal da TV Com DF. Eu sou Laura Schwember, uma das hosts desse podcast, e estou aqui ao lado da minha parceira Rita Rocha. Rita, tá acabando o ano, Rita, o último podcast de 2023, Rita! Menina, vencemos, hein? Eita! Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos com uma convidada para lá de especial, que ela vai se apresentar, né? Vai falar um pouquinho, Laura vai falar um pouquinho sobre ela e a gente vai fazer esse bate-bola de sempre. Vou aproveitar aqui já para falar. Quem está aqui é a querida Karine Berbigier. Ela é advogada, mãe de 2 em primeiro lugar, tá, minha gente? A advogada da União e especialista em mindfulness. Primeira coisa, seja muito bem-vinda, Karine. Segunda coisa, já emendando, como é que teve essa mistura aí de advogada da União com especialista em mindfulness, Karine? Obrigada, Laura, primeiramente. Obrigada, Rita, pelo convite. Prazer recebê-la. É uma boa pergunta, Laura, porque isso tem tudo a ver com a maternidade, Opa! né? Eu comecei com a advocacia, né? Lá com os meus 17 anos, escolhi direito, porque tinha que ganhar dinheiro, né? Mas a minha paixão sempre foi ser mãe e a psicologia, autoconhecimento, eu sempre gostei muito. E em algum momento da minha vida eu percebi que eu estava me perdendo, né? Da minha essência, de mim, dos meus filhos, das pessoas que eu amava. Por conta dessa correria do dia a dia, de trabalho que a gente já conhece, de querer conciliar e dar conta do mundo inteiro. E eu percebi que eu estava perdendo o prazer de estar com eles, que eu estava perdendo essa conexão, esse olho no olho, esse prazer de daqueles momentos mais especiais que a gente gostaria de ter com a maternidade, quando sonha em ser mãe. E eu percebi que naqueles momentos que eu estava com eles, minha mente estava sempre distante, né? Sempre com a cabeça longe, preocupada, querendo resolver 1000 coisas, preocupada com a organização e que eu não estava ali conectada, né? E eu até cheguei a pensar que eu tinha TDAH, uma série de problemas, e na verdade era só essa correria que nos leva a ter essa atenção dispersa, né? Desatenta. E a gente começa a perder a nossa autoconsciência, né? E aí foi assim que eu comecei a buscar essa jornada de autoconhecimento e cheguei no Mindfulness, né? Que é uma forma da gente treinar a nossa atenção para o momento presente, de estar consciente do aqui e o agora, né? E poder desfrutar melhor desses momentos. E deixa, eu estou vendo aqui na minha xícara, que é quase uma bola de cristal, vamos ver. Deixa eu ver se eu acerto, dona Karine. No fim das contas, você percebeu, me diga se eu estou certa ou errada, que a tua falta de conexão com os teus filhos era só reflexo da tua falta de conexão consigo mesma? Será que foi isso? Com certeza. Ué, eu sou quase uma maga, gente. A gente se perde, né, nessa correria do que a gente é, do que a gente gosta, do que realmente nos dá prazer. E voltar a redescobrir isso nos permite reconectar com a nossa própria essência, né? Do simples. Né? A gente sempre diz que é a frase clássica, o essencial é simples. Às vezes a gente está buscando grandes festas, né? No Natal, dar grandes presentes. E tudo que eles querem, na verdade, é só que a gente esteja ali. Que a gente olhe no olho, que a gente ouça, que a gente perceba o que eles estão sentindo, né? E se conecte verdadeiramente com isso. Deixar a Rita falar um pouquinho, Sim, senão eu vou acabar falando muito. Minha cabeça está fervilhando aqui, né? Ela falando dessa questão de conectar, né? A gente hoje, nós temos uma grande dificuldade de se conectar com quem está presente, né? A gente se conecta muito bem com quem está online. Porque isso pelo aqui é WhatsApp. né? Exatamente. Não estou reclamando, tá, gente? Não estou falando Tem suas mal. vantagens, lógico. Nossa, isso é maravilhoso. Eu que tenho um filho fora, então eu sei que isso é uma conexão perfeita. Verdade. Mas as pessoas que estão presentes, elas precisam dessa conexão de energia, de cheiro, né, de contato físico, de olho no olho, né? Até a parte que eu escrevi no meu livro, né, que eu falo muito da escuta ativa e afetiva, que é aquela coisa de você ouvir e escutar o que a pessoa está falando, não é só entrar no ouvido e sair pelo outro. E hoje a gente tem visto que as pessoas estão meio que abduzidas, né? Fala para nós, Karine, como é que a atenção plena, como é que essa prática pode nos trazer benefícios nesse sentido?
Ah, com certeza traz, porque o mindfulness, na verdade, é uma expressão inglesa, né? Que foi trazida para o português com uma tradução de consciência plena ou atenção plena. Sim. Porque é uma forma da gente treinar a nossa atenção, Sim. né? A gente perceber, tomar consciência dos pensamentos, dos sentimentos e do nosso corpo. Sair do automático, né? Sair do automático e trazer essa consciência para o momento presente. Sim. Então a gente sai desses pensamentos sobre o passado, sobre preocupação, sobre o futuro. Sim, né? A gente está sim. sempre preso aos medos do passado, às preocupações do futuro. Isso. E a maior parte do tempo Não isso vivo o acontece presente, né? O aqui e agora. porque o nosso corpo está querendo nos proteger de um perigo, né? Se ele detecta que existe um perigo, ele vai fazer a nossa mente resolver esse problema. Só que ele faz isso por meio dos pensamentos. E quando tenta fazer isso por meio das emoções, né? A emoção não é feita para ser resolvida. Ela é feita para ser sentida. Em Exatamente. toda a Se sua... você se detecta, eu tô triste, e você quer buscar uma solução para a tristeza, a gente deixa de sentir, entra no modo fuga, porque a gente não quer sofrer. E aí a gente entra numa espiral, né, de luta e fuga, tá sempre na espiral de luta e fuga, e a gente começa a se desconectar do que realmente importa, né, do que está acontecendo aqui e agora. E aí vou aproveitar para já começar a trazer esse assunto, que ele é bem amplo, então a gente poderia Com ficar certeza. 3 horas conversando sobre isso aqui, mas eu queria trazer pro que mais nos motivou a te trazer hoje, que a gente poderia ter marcado para outro dia mesmo, mas eu falei, não, Karine, eu quero você ali antes do Foi Natal. proposital. Foi proposital, Foi porque justamente falando não só do Natal, mas esse fim de ano, né, que de um modo geral ele é um período, claro, muito feliz, ele é um período muito festivo, mas não é assim para todo mundo. Nem sempre é esse mar calmo, essa calmaria de alegria e felicidade, como poderia ser. E a ideia era a gente justamente trazer, aproveitar esse conhecimento teu de mindfulness, né, de atenção plena e tudo mais, autoconhecimento, porque mindfulness é autoconhecimento, a gente fala sobre isso também, né? Claro. Mas como isso pode nos ajudar, por exemplo, nessas festas de fim de ano? E aí, também aqui a gente pode ir para vários ramos, mas eu quero aproveitar uma coisa que você falou, né? Que você falou a questão, por exemplo, as emoções, elas não são feitas para serem pensadas, julgadas ou interpretadas, elas são feitas para serem sentidas. E muita gente, por exemplo, pode ficar triste nesse fim de ano por inúmeros motivos. Perda, saudade de entes queridos que não vão estar ali, ou porque vão estar distantes, né, de pessoas que queria estar perto, mas por algum motivo não pode estar, ou porque vai ter que estar com quem de repente não gostaria de estar, ou seja, várias situações, mas trazendo aí agora para o mindfulness, para a atenção plena, como é que ele pode nos ajudar a ter um fim de ano mais emocionalmente saudável? Acho que essa é a palavra certa mesmo. E pode, Lara, vou te falar, porque eu passei por isso durante alguns anos, depois da separação, né? Quem é separado, ou já teve pais separados, sabe o quanto essa fase é dolorosa, quando os filhos têm que ficar uma hora indo com o pai, outra com a mãe. Isso gera um sofrimento, uma ansiedade, uma tensão na família, né? Não só para os pais, como para os filhos, né? E o mais me ajudou muito nessa parte de autoconhecimento, de perceber as minhas emoções, respeitar os meus sentimentos e de aprender a regular isso, né? Porque a gente sente a tristeza, reconhece, né, da onde vem, o que é, mas a gente também não precisa ficar preso para sempre nessas dores, né? E eu comecei a aprender nesse processo a perceber exatamente isso, que o Natal às vezes trazia muita tristeza. E eu me culpava, porque eu achava que eu tinha que ser feliz nessa época, né? Como assim eu vou ficar triste? Nós estamos celebrando, né, o nascimento de Jesus. Eu não me permitia sentir isso. E depois eu fui entendendo dentro desse processo de reconhecer os gatilhos, né? A gente volta um pouco na nossa infância no Natal, né? Que o Natal é muito fantasiado às vezes, né? Na nossa infância. Então eu vejo às vezes o reviver o Natal como a gente querendo buscar na nossa criança, né? A criança interior. A criança interior, lá no fundo a gente fica querendo buscar, né? O amor do pai, o da mãe. E quem não teve isso, às vezes pode ser muito dolorido o período do Natal. Mas o mindful ajuda a gente a perceber tudo isso, né? A ficar um pouco com isso e aprender a lidar com isso, né? Para poder... A autorregulação ela vai acontecendo com o autoconhecimento. A partir do momento que você se permite para de se culpar
E isso naturalmente vai acontecendo, né? Aceitação. Eu acho que é uma das palavras mais mágicas do Mindfulness, é você começar a aceitar. Que a nem vida tudo que você tem, a história que você tem. Que nem tudo é perfeito, que nem sempre tudo é feliz. E Quase isso nunca, traz uma gente. libertação. Quase nunca. Né? A vida é real. A vida é real. Né? A gente tem a gente passa por muitas frustrações. Freud já falava, né? Que a frustração, apesar de ser dolorida, ela é que faz a gente crescer. Porque a partir dali a gente tem um ponto de partida de que ou eu me paraliso com aquilo ali, ou eu simplesmente ressignifico aquilo ali e avanço. E aí eu vou saber que tipo de pessoa eu sou. Não que, na verdade, que tipo de personalidade eu tenho. Não que a pessoa que não tenha, né, essa, vamos dizer, esse dom ou essa, não é o dom, esqueci a palavra habilidade. aqui. Essa habilidade de ressignificar, que ela não possa desenvolver. A gente sabe, nós tivemos uma convidada aqui maravilhosa, que ela falou de desenvolver habilidades, e a gente sabe que habilidade a gente desenvolve. Mas a gente precisa chegar até esse momento e saber acolher isso. Você falou uma coisa muito interessante, que é emoção, ela não é para ser explicada, ela é para ser sentida. A diferença aí é saber como eu vou passar isso. Então, eu recebo essa emoção, eu identifico essa emoção, que infelizmente, 1000 vezes infelizmente, a maioria das pessoas não consegue identificar que tipo de emoção está sentindo. São os analfabetos emocionais. Não sabem, né? O livro do qual eu fui coautora, ele fala exatamente sobre as habilidades socioemocionais. Porque aí a pessoa não sabe se ela está triste, se ela está com raiva, se ela está com medo, ela não sabe identificar. Então, a partir do momento que eu começo a identificar aquilo ali, eu vou digerir, vou reconhecer, como você falou, preciso sentir, ser frustrada. E como eu vou passar isso para os meus filhos, para o meu esposo, ou no trabalho? Porque eu não posso chegar no trabalho quebrando tudo. Tem dia que a gente quer matar um. A gente pode matar? Não pode. Melhor que não. Melhor não, vai presa. Por favor, você é advogado, estamos aqui com advogado. Não é? Mas é mais ou menos essa questão. E eu falo isso muito, né? Estou trazendo isso porque agora, no final do ano, a gente vê que as pessoas, elas estão muito nesse momento de análise do ano, de reflexão, igual você falou, traz essa criança interior. E geralmente a criança interior, ela está muito relacionada a essa infância que não foi muito bem resolvida, que muitas vezes na infância essa criança ela foi uma criança agressiva. Por quê? Porque ela não soube lidar com a raiva, que é uma emoção de autopreservação da vida, que ela é legítima, todo mundo sente raiva, precisamos sentir raiva, nos indignar é algo necessário para o ser humano, mas de que forma eu vou passar isso? Né? De que forma eu vou passar essa minha indignação para quem está comigo, para quem me fez sentir essa raiva? Ou a gotinha que veio e transbordou foi daquela pessoa, né? A gente diz no Mindfulness que você cria um espaço entre o conhecimento, né, e a reação. Sim. A partir do momento que você tem consciência disso tudo, você pode falar assim, e agora, o que eu vou fazer com isso? É isso. Você sai do automático, isso. De não gritar com os filhos, né? Que eu lembro que a época eu gritava muito com os meus filhos e eu sofria a culpa de gritar com eles, porque eu falava assim, gente, eu não quero gritar, mas quando eu vi, eu já gritei. Essa reatividade é trabalhada durante a meditação, porque a gente aprende a ficar com o desagradável, com as nossas emoções. Essa é a autorregulação. E isso lá numa região do cérebro, que é o Mindfulness, hoje é a meditação mais estudada pela ciência, né? Sim, é verdade. Eles já mostraram que isso trabalha e desenvolve uma região do córtex pré-frontal que é responsável justamente pela autorregulação das emoções e do comportamento. É como se fosse a musculação dessa área do cérebro. Exatamente. Mas é uma coisa que tem que ser feita que nem a musculação. Né? Não é algo que você vai fazer aqui uma meditação mágica e agora eu estou ótima, né? É algo que a gente vai trabalhando no dia a dia, né? Os resultados vêm progressivamente. É um processo. Como tudo verdadeiramente transformador na vida. A alimentação saudável não é um dia, né? O exercício físico não é um dia. O trabalho da mente também precisa ser um hábito rotineiro, né, na nossa vida. E tem uma coisa que a Karine falou na resposta anterior ainda, que eu acho interessante a gente trazer ainda mais luz para isso, porque eu acredito que é extremamente transformador, que é justamente a questão de você não brigar com a emoção que você está sentindo. Então, por exemplo, a pessoa que se percebe, por exemplo, triste, como você citou, eu também.
Eu também já passei por isso. Aliás, eu acho que quem aqui, que inclusive está nos assistindo, que levante a mão. Quem nunca passou por nada, né, minimamente parecido com isso. No meu caso, uma coisa que acontecia comigo era, eu moro há quase 18 anos longe dos meus pais. Isso que eu pensei. E aí, cara, essa época, tipo assim, punk, metade né? de mim era alegria e a outra metade era tristeza, porque Você queria eu queria estar perto deles e não era todo Natal, ainda mais que eles moram longe. As companhias aéreas não colaboram com quem tem familiar longe, então não era todo ano que a gente conseguia estar junto. Ou eu ir pra lá com a família, ou eles virem pra... Na época eu morava no Rio, agora eu moro aqui em Brasília. Esse ano mesmo eles não estarão aqui. Mas hoje eu já consigo lidar com isso sem doer tanto. E claro que foi um processo. E aí o processo parte mesmo da consciência. Porque antes eu ficava triste, eu nem sabia por quê. Eu não conseguia identificar. E eu caía nesse erro de brigar comigo mesmo, do tipo, mas eu não devia estar triste. Por que eu tô triste? Tá todo mundo saudável, todo mundo feliz. Tá, eu tô longe dos meus pais, mas eles estão saudáveis, graças a Deus e tudo mais. Provavelmente é a criança que queria ir dos pais no Natal, né? Sim, e aí o ponto é, quando a gente briga com o que a gente está sentindo e inclusive se julga porque está sentindo o que está sentindo, Vem a culpa, julgamento. além de não melhorar em nada, ainda piora. Piora, Porque você ainda como fica se com ficasse raiva. e como se ficasse mais forte ainda aquele sentimento. Então eu acho que parte disso aí, o que eu estou sentindo, o que quer que seja, isso eu estou falando para quem está aqui nos assistindo, né? O que quer que você esteja sentindo neste Natal, nos próximos, nos anteriores e tudo mais, é válido. Não está errado. Não. E não tem problema. Né? Vamos, ao invés de se julgar, se acolher, vamos tentar entender e aí praticar a questão mesmo do autoconhecimento, vamos praticar o por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo, ao invés de dizer eu não devia estar sentindo o que eu estou sentindo. Da onde está vindo isso? Porque é a partir daí que eu posso trabalhar na raiz Nos dar da o questão. amor, né? Exato. O auto-amor, né? A gente trabalha muito no Mindfulness também a autocompaixão. De trazer esse autoacolhimento, de falar assim, tá tudo bem, né? Eu senti o que eu tô sentindo e faz parte. E a gente sempre diz também que aquilo que a gente alimenta cresce. Se você alimenta o julgamento, se você alimenta a culpa, né? Isso cresce. Então, se a gente começa a identificar e alimentar um antídoto, né? Que vem sempre com o amor, com a aceitação, né? Eu tenho... Você estava contando a sua história e eu pensei em uma palavra. Provavelmente você passou por um processo de aceitação. Sim. Que agora é a Laura adulta com a sua nova família, né? E não mais a Laura criança que precisa dos pais todo Natal. Provavelmente é sair desse sofrimento. Os pais todo Natal, né? Mas nem sempre a gente pode que a gente só consegue sair desse sofrimento a partir do momento da aceitação, né? É isso. E outra coisa também que eu acho muito importante. A gente sempre fala muito do autoconhecimento. O autoconhecimento nos traz autorresponsabilidade. Total. A gente se responsabilizar pelas nossas escolhas. Ou seja, a Laura, aí eu vou apertar ela. Ai, meu Deus do céu, lá vem. Não, esquece o que eu falei, eu não quero. A Laura casou com um militar, já sabia que a vida dela ia ser. Ela já imaginava. Sim. Né? Então, é aceitar o que eu escolhi. Escolher é perder sempre, gente. Não tem jeito. Todas as vezes que eu escolho alguma coisa, eu estou perdendo várias outras. No caso dela, foi o convívio com a família. No meu caso, com meu filho também, que mora fora, é uma escolha, algo que a gente sempre soube. Ele queria conhecer o mundo, ele falava assim para mim, mãe, eu quero que o meu passaporte fique igual da Glória Maria. Eu falei, meu Deus. Ai, Jesus. Tá bom. Mas isso nos traz o quê? O distanciamento, a saudade, a falta da presença física dentro de casa, né? O abraço apertado. Mas foi a escolha dele, né? E aí eu já tenho que ter uma segunda posição. A Laura está em primeira posição, e foi ela que escolheu. Nesse caso, eu simplesmente aceitei. Teve que aceitar. Né? Essa escolha dele. Então, é realmente a gente assumir as nossas escolhas, assumir a nossa responsabilidade através desse autoconhecimento. E através do autoconhecimento a gente vai conseguir sim elaborar todas essas emoções. Vai chorar? Vai, gente, a gente chora, né? Não tem jeito. Vai sofrer? Vamos, mas também vai ter dia que a gente vai rir sem saber por que a gente está rindo. Porque às vezes o autoconhecimento, essa autopercepção, a autocompaixão, ela chega e a gente fala, nossa, alguma coisa mudou e a gente não sabe o que foi. E é isso. Mas veio de um processo. E aí um ponto importante que eu quero passar para a Karine poder falar também. A falta de escolha também é uma escolha. É, também uma escolha. Então aí eu venho para você. Porque tem muita gente que
não quero escolher, porque eu sei que se eu escolher aqui, eu vou perder isso aqui. E aí a pessoa fica em cima do muro, mas o ficar em cima do muro e também não fazer escolha nenhuma é uma escolha. E escolha, também vai certeza. ter ganhos e perdas. Sim. E aí a gente volta para a importância da consciência nessas escolhas. Com da certeza. intencionalidade nessas escolhas. E o Mindfulness, ele ajuda muito nessa tomada de decisões mais sábias, porque a partir do momento que você consegue ver a realidade da forma como ela realmente é, sem fantasiar, né? Sem colorir, sem tentar fugir das dores, quando você consegue ver realmente o que eu estou sentindo, de onde vem isso, quem sou eu, o que eu realmente quero, né? Você vai conseguir falar assim, ok, agora eu posso agir assim, agora eu posso me acolher. Você só pode se acolher se você reconhecer que tem sofrimento, né? Que tem um incômodo. Não tem como você ter uma autocompaixão se você não sabe não consegue nem admitir que você está passando por um momento difícil, né? É um processo longo, Então, né? a autoconsciência e o Mindfulness passa por essa consciência de si mesmo, do outro, né? E do nosso mundo ao redor. Sim. Né? E a gente como mãe sabe muito bem da importância que é a gente ter consciência, tentar, né? Olhar o que os nossos filhos estão sentindo, o que é importante para eles também, né? E isso foi assim o que revolucionou os meus relacionamentos, porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você sentir o outro, né? Sentir o que ele está sentindo, por Isso aí quê? é o estágio mais elevado, gente. É desafiador, empatia, né? Mas empatia empatia pura. verdadeira ali, para você realmente querer entender, não só julgar, porque a gente está sempre numa posição de julgamento, Sim, né? Exatamente. De querer já tentar explicar. Eu lembro que nessa época, antes de conhecer o Mindfulness, as pessoas falavam comigo e eu não estava nem ouvindo mais. Eu já estava aqui processando as minhas histórias, os meus julgamentos, já preparando o que eu ia falar, né? Mas eu também tive uma experiência igual. E aí, quando você faz isso aqui dentro, você já não está mais ouvindo a pessoa. É porque você salta automático, Você né, já sabe, Karine? a sua mente, tá quando entra no processando. seu processo interno, você já desconectou da outra pessoa. E eu percebi que isso estava acontecendo muito com as pessoas ao meu redor, principalmente os filhos. E é desafiador, porque a gente quer ensinar os filhos o que é certo, né? Mas muitas vezes, para a gente ensinar o que é certo, primeiro a gente tem que saber o que realmente está acontecendo por trás. Né? E tentar ver as coisas pelos olhos deles. Pelos olhos dele. Não, eu lembro que a minha filha às vezes vinha reclamar que o meu filho tinha brigado com ela batida e eu sempre perguntava assim, mas o que aconteceu antes? Porque eu sabia que ele era uma criança muito boazinha, ele não batia do nada. Então, assim, eu tinha essa preocupação de falar assim, ok, eu entendo a sua dor, mas onde tudo isso começou? Peraí, vamos ouvir o outro lado também? Vamos analisar, né? E aí ela já fugia da conversa, porque ela sabia que no fundo a culpa era dela. Ou ela tinha uma pontinha ali, né? Ela tinha. Isso é uma coisa que eu aprendi assim, ó, sendo mãe de 4, gente. Eu aprendi que nem sempre o que grita mais alto é o correto. Ou é a vítima, né? E geralmente, quando tem briga ali entre irmãos, pode ter certeza, não tem vítima e algoz. Geralmente, os dois estão certos em algum ponto e estão errados em algum ponto. Sim, e o muito nosso importante papel não é isso. ser o juiz, né? O julgador ali. Não. Nosso papel é ser conciliador. É fácil? Não. Conseguimos sempre? Não. Não. Mas a gente segue tentando. Né? E aí, quando a gente tem essa consciência, fica melhor. Agora, Karine, eu quero muito encerrar esse programa aqui, que a gente ainda tem um tempinho, tá? Que eu já tô te dando aqui um spoiler do que eu vou pedir pra você você já ir pensando, mas continua nos escutando ativamente. Mas eu quero encerrar o encontro com algum exercício Como uma dica pra galera. prático Legal. de mindfulness para as pessoas, para mesmo quem não conhece, nunca praticou, nunca fez na vida. Eu não sei se é tão difícil, tipo, tá muito complicada a minha pergunta, né? De Então, jeito beleza. nenhum. Mas Maravilha, vamos guarda sair daqui, ó, todo mundo zen. pra gente praticar mesmo, né? Sim. Porque aí o que a gente tá falando aqui não fica só na teoria. Porque Não, claro com que tem que ir certeza. pra prática. E eu quero um exercício que eu também vou praticar no meu Natal, Eu tá? também. Mas eu queria trazer também uma coisa prática aqui, Rita. Sim. Me permita abrir um vespeiro, já que a gente fala pra mães, de mãe pra mãe, né? Mas a gente trouxe um ponto aqui do Natal, beleza. E eu quero trazer um vesperinho que eu já tive experiências, assim, de pessoas falarem comigo sobre essa demanda. E aí eu tenho certeza que a pessoa não foi a única. Eu também já passei por isso lá atrás, enfim. Mas, por exemplo, uma coisa que acontece muito no Natal aqui, falando de mãe para mãe, principalmente para quem não tem ajuda em casa paga ou as tarefas não são tão divididas. Muitas vezes a própria mãe, a matriarca da família, né?
às vezes não gosta tanto do Natal porque é tão cansativo para ela. Verdade. Porque ela tem que receber as pessoas na casa, ela tem que fazer tudo, ela tem que cozinhar, ela tem que arrumar as crianças, tem que dar banho nas crianças, depois ela tem que lavar o que sujou, depois ela tem que lavar o restante da ceia, tem que organizar tudo no final. Sim. E aí, se é uma pessoa só que faz isso, para todo aquele povo festejar, gente, é extremamente cansativo. E muitas vezes essa pessoa faz, fica com raiva, internamente, ela às vezes não sabe nem nomear esse sentimento. E eu tô falando isso com experiências em conversas que eu já tive mesmo nesse sentido, de a pessoa, tipo, tá assim, nossa, mas o Natal não foi bom. E aí, quando eu pergunto, ela fala que era por causa disso. Tá, mas... E percebe que, normal pra mim também, o Natal não seria bom não, gente. Se eu tivesse que ficar fazendo tudo e extremamente cansativo, sozinha e tudo mais. Responsabilidade. Como é que o mindfulness pode ajudar essa pessoa? Não só a aceitar o que ela está sentindo, ampliar essa consciência, porque, vamos lá, se a gente divide, fica melhor para todo mundo. Então, claro, ninguém ia gostar de ficar sozinho fazendo tudo. Acho que, acredito que ninguém ia se sentir verdadeiramente bem, nem com os outros, nem consigo mesmo nesse sentido. E aí a minha pergunta é, como o mindfulness pode ajudar tanto esta pessoa, com relação ao que ela sente, para ela ter consciência e tudo mais, mas também para ela conseguir passar isso para as pessoas e se posicionar dividir, de uma forma que ela, olha só, não tá certo. E eu não tô errada de me sentir dessa forma. Tá difícil essa pergunta? Não. Então vamos embora. Mas essa pergunta passa por vários pontos, muita coisa. né? Porque você vê, a pessoa tem que aprender a dizer não. Respeitar os seus próprios limites, né? E aí isso já tem umas camadas enormes, a gente não vai entrar fundo nesse poço, Tem que aprender a respeitar os seus próprios limites, mas tem que primeiro conhecer os seus próprios limites. Mas tem uns exercícios, porque o mindfulness não é só meditação. Isso a gente exercita com as atividades da rotina, principalmente aquelas que a gente faz no piloto automático. Como lavar a louça, arrumar a casa, aquelas coisas que a gente não precisa pensar muito, dirigir. Um mantrazinho. Então, um exercício muito legal que você pode fazer para trazer consciência, porque se você faz as coisas pensando... eu tô sendo sobrecarregada, ninguém me ajuda. Eu sou escrava da casa. Eu sou escrava da casa. Todo Natal assim, eu tô sempre cansada. Se você fizer as coisas com esse pensamento, isso vai ficar muito mais difícil, muito mais pesado. Mesmo. A gente chama isso do segundo sofrimento. É o sofrimento que vem com os pensamentos e não com a atividade em si. E se você conseguir trazer a sua consciência para o que você está fazendo e dar um novo significado, né? Para aquilo, qual o propósito maior disso, né? É reunir a família, ver os filhos felizes, né? É celebrar o nascimento de Jesus. Se você coloca um propósito maior e traz a sua atenção ali para aquelas pequenas coisas, né? Tipo o prazer de ver uma mesa posta, né? A alegria de ver o sorriso de uma criança. Se você se desapega desses pensamentos negativos, esse momento pode se tornar muito mais prazeroso, ainda que cansativo. Não é verdade? Sim. Tem uma outra dica, gente. Contrata, por favor. Então, mas quem não mas nem todo mundo pode contratar, Rita. Né? Compra descartável. Gente, ó, tem umas coisinhas. Lá em casa, no período que era punk, que era muito adolescente, descartável. Gente, encomenda. Tem algumas... Claro, você não vai encomendar tudo. Você não vai encomendar tudo. Mas, tipo, assar... Sabe, uma sobremesa, ou então alguém vai vir, traz um prato aí. Divide. Entendeu? Em casa era assim. Não, eu sou da praticidade. Dá pra fazer legal? Não dá, então, gente, é só um frango assado e uma salada. Não, e tem uma coisa... Tá ótimo. E tem uma coisa assim, ó, não sei se vocês devem conhecer a disciplina positiva, né, essas coisas. Tem uma ferramenta da disciplina positiva que se chama escolhas limitadas, né, que é você, que é voltado pra criança, você... dá ali deixa a criança escolher, mas dentro daquelas opções. Isso. Por que eu estou fazendo essa introduçãozinha? Essa ferramenta, ela é incrível também para o marido. Claro! Então, vamos lá. Viu que o marido não se posicionou, né? No caso de não ter uma divisão clara ali de tarefas. O marido, ou quem quer que seja, não se posicionou para fazer alguma coisa. Você chega para ele e fala assim, oi, marido, é o seguinte, tem isso para fazer. Qual, né? Tipo, tem duas coisas. Qual que você quer fazer? Isso, pronto, dividiu? Tem 4. Escolhe 2 aí. Quais são as 2? Escolhas limitadas, gente. Pronto, não precisa brigar, não precisa espernear. Mas põe a pessoa pra fazer alguma coisa. Os filhos também. Os filhos, lógico, com certeza. Sempre tem alguma coisa que cada um pode fazer dentro da sua idade. Exato. E aí, gente, o combinado não sai caro. Ao invés de deixar todo mundo jogar as coisas nas tuas costas e tu pegar e não dizer não,
fazer tudo e ainda ficar reclamando, resmungando mentalmente quando tá fazendo? Não. Antes, o combinado não sai caro, divide as coisas entre todo mundo e desapega. Desapega. Faz no Desapega da perfeição. Não, Mas desapega aí da perfeição, desapega do que os outros é vão a fazer, questão do foca no controle, teu né? e ponto. É a questão do controle. Que geralmente nós mulheres, eu vou colocar todo mundo na roda. Nós somos controladoras. Mas você acha que os homens não? Centralizadoras, acho que nós somos mais. Depende do que Não, nesse contexto de cuidar da de casa, casa, de sim, com administrar. Abre mão, gente, Que relaxa. também aí tem um Entendeu? poço fundo que nós não iremos Não, entrar. vamos ficar no Vai raso. ser, vamos no raso, No Isso. raso, né? Vamos abrir mão, deixar as crianças fazerem uma coisinha ou outra, colocar a mesa em cima. Sim, e abrir mão do Entendeu? perfeccionismo. Isso é fato mesmo. Exatamente, Porque que é a o gente, controle. a gente cresce naquela ideia, não, quer bem feito, faça você mesmo. Aí nisso a gente se ferra. Exatamente. Eu quero bem feito, eu vou fazer, e aí a gente fica sobrecarregada. Sim. Mas já apareceu o nosso aviso ali do tempo, e aí agora eu quero voltar pra... A gente tem que respeitar, porque eles cortam a gente mesmo, gente. Na TV não tem jeito, eles pegam e cortam. Então eu quero deixar aquela pergunta, Rita. É o exercício, isso. A prática. Tem uma prática ótima de autoconsciência que você pode praticar em apenas 1 minuto, 2, 3, o tempo que for necessário, assim que você tiver disponível. Não precisa de um lugar especial, uma posição especial, mas é um momento em que você para. É dividido em 3 passos. Um primeiro passo, você entra em contato com o seu corpo como um todo. E vai tomando consciência dos seus pensamentos, sentimentos e sensações do corpo. São os 3 pilares da autoconsciência. No segundo momento, você vai trazer a sua consciência para a sua respiração, percebendo as sensações da respiração. A respiração entrando pela narina, passando pela garganta, o movimento, né, do abdômen, do tórax. E no terceiro passo, a gente expande essa consciência para o corpo como um todo, como se você percebesse o seu corpo como um todo respirando. Em apenas 3 passos, a gente dá pausas para se perceber diante de situações difíceis, gatilhos, né? Você pode fazer isso em qualquer momento do dia. Tipo, perceber uma irritação vindo, né? Um cansaço, não sei o que. Percebe. O que eu tô sentindo? O que eu tô pensando? Né? Aonde que eu sinto isso? E aí respira e depois expande. Geralmente, quando a gente traz a atenção para a respiração e depois expande, já vai ter dado uma regulada nesses sentimentos, né? Não, e só de parar, tu já não deu aquela resposta no automático. Exatamente. O objetivo dessa prática é sair do piloto automático e trazer a consciência. Essa prática foi desenvolvida dentro de um programa de autorregulação para pessoas com problemas de recaída de depressão. Nossa. Porque elas conseguiam perceber esse ciclo da espiral do pensamento negativo e não reagir. E sair daquela espiral antes que entrasse numa nova depressão. Uma nova crise. É isso mesmo. É incrível. Maravilhoso. É isso mesmo. Amei. Fica a dica, faz esse exercício, gente. Se tiver qualquer situação caótica no Natal ou no Ano Novo, ou não só nesses momentos, respira. Se você esquecer os 3 passos, só para, respira. Presta atenção na sua respiração, entrando e saindo, solta lentamente pela boca que já vai funcionar. E o tanto que isso evita doença psicossomática. Demais. Porque é o que nós temos, é o que tem para hoje. É doença psicossomática. Não, e a respiração é uma coisa que a respiração mais consciente, né? É uma coisa que a gente realmente não tem o costume de prestar atenção. E eu, Laura, por experiência própria, eu não sou especialista em mindfulness, nada disso. Ai, Jesus. Eu não sou especialista em mindfulness, nada, mas quando eu me percebo nervosa, eu só também calo e fico respirando. Só de respirar, tipo, respirar fundo, eu já sinto o coração acalmando. E aí já mandaram a gente encerrar. É a autorregulação. É a autorregulação. Mas, Karine, muito sem obrigada. Palavras para agradecer foi você bom, aqui. Karine. Olha, não foi podia ótimo, ter sido melhor esse nosso último Mãe de AZ Podcast dica, 2023. Né? Gratidão, Karine. A gente vai deixar todas as redes sociais da Karine e tudo para vocês conhecerem melhor essa pessoa incrível e o trabalho que ela faz. Também a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do YouTube. Certo? Um trabalho de utilidade pública. E a frase que você queria falar no final? E a frase? Eu até esqueci. Foi tão maravilhoso, gente. Então, gente, a frasezinha para a gente encerrar. Mindfulness, em seu sentimento mais geral, significa acordar de uma vida automática e passar a ser sensível para as novidades em nosso dia a dia. Daniel Siegel. Não sei se você conhece. Mas eu achei essa frase essencial. Fui pesquisar sobre.
Falei, gente, é isso. Exatamente isso. Que seja um mantra pra gente, pra todos nós, Exatamente. em 2024 Amém. e todos os outros anos que virão. Gratidão. Boas festas, gente. Obrigada. Grande beijo. Amém, Tchau, amém. tchau.